Eu vou começar esse vídeo aqui pondo uma fala do Bolsonaro. Eu sei que ninguém merece ouvir essa abominação no domingo, mas vamos ouvir porque é importante. Alguns acham que eu posso fazer tudo. Se tudo tivesse que depender de mim, não seria esse o regime que nós estaríamos vivendo. E apesar de tudo, eu represento a democracia no Brasil. Nunca a imprensa teve um tratamento tão leal e cortês como o meu. Se é que alguns acham que não é dessa maneira, é porque não estão acostumados a ouvir a verdade. Nós vivemos num país livre. Essa liberdade vale mais que a própria vida para cada um de nós. Tenho certeza, juntamente com as nossas Forças Armadas e demais instituições do governo, tudo faremos para cumprir a nossa Constituição, para fazer com que a democracia funcione e a nossa liberdade esteja acima de tudo. Eu vou reler aqui o trechinho que o Bolsonaro fala. Ele estava num evento militar em Campinas, falando para a escola preparatória de cadetes, para os formandos, e diz o seguinte: alguns acham que eu posso fazer tudo. Se tudo tivesse que depender de mim, não seria esse o regime que nós estaríamos vivendo. E apesar de tudo, eu represento a democracia no Brasil. A gente já falou aqui várias vezes sobre o autoritarismo, sobre o caráter ditatorial da mentalidade bolsonarista, Alguém que tem como referência de administração, de regime, de governo, o período militar no Brasil. A gente sempre mencionou isso aqui, ele nunca ocultou isso aqui. O meu livro sobre o Bolsonaro é basicamente sobre isso, mostrando as inúmeras falas do Bolsonaro autoritárias e que dão a entender que, de fato, se dependesse dele, não seria democracia. Porque quando ele fala aqui que não seria esse regime, ele se refere à democracia aqui. Que se dependesse do Bolsonaro, o Brasil hoje não seria uma democracia. Seria um regime militar, uma ditadura militar, no qual opositores políticos seriam presos, mortos, exilados, torturados no porão do DOPS. É o que ele defende, é o que ele sempre defendeu. É alguém que elogia torturador, é alguém que elogia ditaduras. Ou seja, ele nunca ocultou isso, em nenhum momento. Então essa frase não surpreende ninguém, mais uma vez, embora ele diga aqui de maneira explícita o que ele gostaria, A gente já falou aqui também sobre dog whistles, sobre os apitos para cachorro, mensagens, codificadas às vezes que certas figuras mandam para sua base, e nesse caso aqui nem é um dog whistle, isso aqui é um megafone, o Bolsonaro falando para seus apoiadores o que ele realmente quer, que é um golpe de Estado, é uma ditadura, é um regime autoritário, é a supressão da democracia. E ele fala aqui, e apesar de tudo, eu represento a democracia no Brasil. Apesar de tudo, o que exatamente que ele está falando aqui? Não dá para entender o apesar nessa história. De fato, é realmente pavoroso. Não tem como negar, que isso demonstra a falta de consciência política do eleitorado, muitas vezes, Porque, como disse, isso aqui nunca foi oculto. O Bolsonaro nunca escondeu suas intenções, suas referências. Então, demonstra que o brasileiro ou não entendia o que ele dizia, ou achava que ele seria diferente, ou realmente esperava isso. E para se unir a esse assunto, para se unir a essa fala do Bolsonaro, você tem um comunicado emitido pelo Clube Militar, e que tem a ver também com o que eu acabei de falar aqui. Esse comunicado do Clube Militar está relacionado à prisão do Daniel Silveira, um deputado bolsonarista, que eu fiz alguns vídeos essa semana sobre esse assunto, que foi preso após ameaçar, caluniar, difamar ministros do Supremo. E sexta-feira a Câmara decidiu confirmar a prisão decretada pelo Supremo. Então o Daniel Silveira continua preso, possivelmente será cassado também, e isso vai talvez indicar ali uma guinada na retórica bolsonarista dos deputados bolsonaristas, que agora vão ter que tomar um pouco mais de cuidado, pisar um pouquinho mais em ovos na hora de defender ditadura, na hora de defender autoritarismo e na hora de atacar ou insultar ou caluniar outros poderes. Há muita controvérsia em relação à prisão do Daniel Silveira, há muita gente discordando, há muita gente que concorda. Não é um debate simples, na verdade, porque tem seus meandros, mas, nas contas, muita gente celebrou porque, de fato, agora põe um certo freio nesse tipo de radicalismo bolsonarista. Embora o próprio presidente possa vir a público falar uma atrocidade dessa, uma asneira dessa, algo perigoso como isso, e que sai impune, porque também tem sua liberdade de falar suas asneiras, aparentemente, e fazer o que ele bem entender. Ele diz aqui, alguns acham que eu posso fazer tudo, e ele pode, de fato, porque você tem um cara que, durante a pandemia, por ação direta, atrapalhando os esforços de combate ao coronavírus, tem nas suas costas centenas de milhares de mortos. Então ele pode fazer tudo, ele tem feito tudo e aparentemente sem controle e tem levado o país para o buraco e o rumo é para baixo, continua descendo. Então segue adiante. E daí o Clube Militar, se manifestando em relação ao caso do Daniel Silveira, emite um comunicado assinado pelo general
Eduardo José Barbosa, presidente do Clube Militar. E daí está aqui, né, o pensamento do Clube Militar. Então várias coisas aqui, eles estão questionando o STF, a decisão do STF, por que o STF prende bolsonarista e não prende esquerdista quando fala mal de algum dos poderes. Então aquela coisa, né, aquele tuquoque, né, falar essa lógica, se o outro fez, por que eu não posso fazer também? Sendo que nos dois casos estariam errados. Mas tem um item aqui desses pensamentos do Clube Militar que diz o seguinte, o item 6. Por que os ilustres ministros do STF pensam que apoiar o regime militar que foi instaurado a partir de 64 no Brasil é crime, quando uma grande parcela da população tem saudades daquela época? A democracia que temos hoje no Brasil começou em 64. Segundo o pensamento do general Eduardo José Barbosa e do Clube Militar aqui que ele representa, a democracia brasileira de hoje, ela foi criada, ela começou em 64 com o golpe militar, com os militares chegando ao poder, com tortura, com autoritarismo, com arbitrariedade. Ela não começou em 85 em diante, ela não começou quando houve a redemocratização, ela não começou quando passou a ter voto direto posteriormente, ela não começou com a Constituição, não, ela começa em 64 com o golpe militar, com os militares derrubando o governo democrático, inclusive, derrubando o governo e instaurando o autoritarismo. Segundo o Clube Militar, e daí a gente pensa, né, nessa simbiose, nessa fusão que houve entre bolsonarismo e militarismo. Quando ele vai lá agora, troca a presidência da Petrobras e põe um militar também lá. Você tem centenas, talvez milhares de militares dentro do governo Bolsonaro. Então, uma coisa é outra aqui, né? Se os militares não querem manchar sua imagem ao se associarem ao Bolsonaro, eles estão fazendo uma coisa muito errada, porque a imagem está associada e, mais do que isso, um general aqui vindo fazer apologia ao golpe de Estado de 64, ao regime militar, à ditadura. E aí você pensa que talvez essa mentalidade esteja muito mais entranhada no brasileiro e nas Forças Armadas brasileiras que a gente poderia sequer conceber. Talvez eles tenham até razão. Talvez uma parte considerável dos brasileiros tenha saudade daquele período. Por isso puseram o Bolsonaro lá. E daí demonstra como a democracia brasileira está em maus lençóis. A gente tem vindo aqui falar constantemente sobre a corrosão democrática de dentro para fora, como isso se dá atualmente, né? Como são esses processos, segundo descritos, por exemplo, no livro do Levitsky e do Ziblatt, como as democracias morrem. É isso, né? São pessoas no interior da democracia que, graças aos seus atos antidemocráticos, levam à destruição da democracia. E daí você tem uma democracia de fachada, apenas na superfície, enquanto que abaixo disso está tudo podre, já está tudo corroído e simplesmente as coisas já não funcionam mais. Isso não quer dizer, isso não significa que a democracia é perfeita, porque ela não é perfeita, ela é problemática pra caramba, inclusive. Mas ela é problemática justamente porque vocês têm as mais distintas vozes nessa arena de disputa política, cada um falando junto e cada um disputando o seu território. Então, ela é caótica porque ela representa diferentes forças da sociedade. Representa o povo, representa grupos minoritários, representa grupos econômicos, representa empresariado, representa elite, representa tudo, na verdade. Você tem as mais distintas forças disputando o poder. E é por isso que é bagunçada. E é por isso que parece que dá um passo para frente, dois para trás. É por isso que parece que não avança. Só que o oposto disso é quando você tem um grupo no poder que manda em tudo e todas as demais forças contrárias tem que se calar. Então, se isso aqui, esse confronto, esse embate, essa bagunça é de certo modo um problema, o outro é muito pior. Porque apenas um grupo tem voz. E é aquilo que o Bolsonaro prega. É aquilo que o Clube Militar está fazendo, sabe, um elogio a isso. É o autoritarismo. É quando você tem uma figura e um grupo e uma cúpula que manda e todo mundo obedece. E isso é o oposto à democracia, né? Então, sinceramente, é desesperador pensar nos rumos que estão indo. Isso, em vários sentidos, nos remete, de fato, a 64, né? Quando você tinha essas forças autoritárias pregando um regime militar que seria melhor, que seria mais seguro para enfrentar os inimigos, você ter alguém que possa fazer tudo e mandar em tudo, que não tem que ouvir de mais vozes. Era a retórica da época, isso nos remete àquele momento, mas a gente torce aqui, porque é o que nos resta, na verdade, torcer para que as instituições sejam sólidas o suficiente para aguentar esse tipo de ataque do bolsonarismo. E, sinceramente, eu não tenho a menor expectativa que, caso o Bolsonaro perca em 22, que eu nem sei se vai acontecer, eu acho que ele vai se reeleger, mas caso ele perca em 22, que ele vai deixar o posto. Se ele não vai tentar fazer igual fez o Trump lá nos Estados Unidos, só que, muito pior, com o apoio das Forças Armadas, uma parte, pelo menos, dela, e com apoio das polícias militares, com apoio de milicianos, com apoio de milícias armadas. E aí sim o pau vai comer. E aí sim nos preocupa. E só para concluir esse vídeo aqui, eu quero pôr a fala do
Marcelo Freixo, o deputado federal, na votação para confirmar a prisão do Daniel Silveira, porque ali ele resume esse espírito de, sabe, a gente precisa preservar esse tipo de embate saudável democrático, do qual o Daniel Silveira não faz parte e nem o Bolsonaro faz parte, e muitos bolsonaristas não fazem parte também, que é o espaço divergente, que é o espaço da discordância, mas respeitosa. Você pensa diferente de mim, mas tudo bem se pensar diferente de mim, desde que você não queira que eu deixe de existir. Desde que você não queira que eu morra, desde que você não queira que haja um golpe de Estado aqui e pessoas como eu sejam eliminadas. Então, ouçam o Freixo falando. Eu quero, nesse momento, fazer o meu voto em homenagem a Marielle Franco. A Marielle foi minha grande companheira de luta. Obrigado. Amiga querida. E você, deputado, que nesse momento está sendo preso, tentou matar a memória da Marielle. Fez diversos discursos de ódio sobre uma mulher negra, brutalmente e covardemente assassinada. O seu discurso de ódio encoraja muita gente a cometer práticas físicas de violência. E nós não precisamos disso. A Marielle virou placa, virou símbolo, virou arte, virou sonho, virou esperança por tudo de bom que ela fez na vida. A Marielle vai ser lembrada sempre porque ela ficou gigante. E o senhor, deputado, ficou pequeno. O tamanho de um homem não dá pelos seus músculos, o tamanho do homem dá pela sua dignidade. O senhor será lembrado pela noite de hoje, uma noite onde a sua história é lamentavelmente contada a partir da sua prisão, ao contrário da Marielle, que é gigante e segue encantando tanta gente jovem, tanta gente que faz o bem para esse país. A justiça vai ser feita, o senhor tem que ser caçado. Pessoas como o senhor não cabem no parlamento. Cabe a diferença, cabe ideologias divergentes, cabe o bom debate, cabe o bom enfrentamento, mas não cabe o ódio, não cabe o fascismo, não cabe o medo, não cabe a violência, não cabe a ameaça. Por isso, a gente concorda com a decisão do Supremo e vota pelo Brasil, pela Constituição de 88 e pela memória de tantos que pagaram por atrocidades como aquelas que o senhor defende. Obrigado, presidente. Eu quero saber o que vocês pensam aqui sobre esse assunto. Primeiro, sobre a fala do Bolsonaro inicial aqui, que ele dizendo que por ele trocava esse regime, que ele não defende esse regime. E aqui ele se refere à democracia. Como é que uma aberração como essa chega ao poder pelo voto, pela democracia, que ele tanto despreza? Como acontece isso? E esse é o esforço que a gente tem feito para compreender esse momento desde 2017. Como uma aberração como essa tem condições de chegar ao posto máximo no executivo. Até compreendo os mecanismos, mas isso não torna isso digerível para mim. Mas, sinceramente, me diga o que vocês pensam aí no comentário sobre o comunicado do Clube Militar, dizendo que uma boa parte da população brasileira defende o regime militar, a ditadura, e tem saudades daquela época, e também sobre a fala do Freixo. Me diga o que vocês pensam aí no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força, confira meus livros sobre o Bolsonaro, no qual eu falo muito sobre isso, né, sobre essa mentalidade autoritária, ditatorial, do Bolsonaro, e também confira meu romance histórico sobre Jesus, o Rei de Judeus, e se torne um aluno do ICL também. Estamos com um curso agora de escritas narrativas para quem deseja aprender a escrever uma história ou se tornar um escritor. Confira lá, o link está aqui na descrição e no comentário fixado, e um abração para vocês. Se cuidem por aí. Tchau!